É isso, galera. Meu muito boa noite para todos vocês que estão acompanhando e chegando nesse vídeo, nesse super informativo da noite aqui no Urubu Interativo. Mas antes de qualquer coisa, já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever, porque vai ser de muita importância. Você está vendo as imagens daí dos bastidores que a Flamengo TV disponibilizou para nós, a imprensa, com esse super material e conteúdo de extrema qualidade que a grande assessoria do Flamengo tem trazido sobre os bastidores do título do Campeonato Carioca de 2025, onde o Flamengo se sagrou campeão contra a equipe do Fluminense. E a gente vai trazer todas as informações que rolaram nesse fim de semana e também falando um pouco sobre o treinamento de hoje. O Flamengo que se reapresentou nessa terça-feira, tendo em vista que segunda-feira foi folga para os jogadores do Mengão, e nessa terça o Flamengo se reapresentou para poder focar nessa data FIFA para o início, a estreia, a grande estreia no Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer no dia 29 de março no Maracanã contra a equipe do Internacional. Mas antes disso tudo, a gente quer trazer algumas informações para vocês e a gente já vai deixando um super recadinho que amanhã a gente tem uma super transmissão ao vivo do treino aberto do Mengão, às 9 da manhã, por volta ali de 9, 9 e meia da manhã. A gente vai ter o treino aberto do Mengão, porque vai estar passando aí, você já está vendo, né, as imagens dos jogadores chegando, mas porque amanhã terá homenagem a Bruno Henrique, nesta quarta-feira agora que virá, né, amanhã, e também vai ter o treino aberto do Mengão para a imprensa, aquele treino que a gente já está acostumado, por volta quase aí de uma hora de material que a gente costuma ter ali do Flamengo no elenco, um grupo com isso tudo, e você vai acompanhar com a gente aqui no Urubu Interativo. Bom, a gente quer falar já justamente sobre isso, sobre a homenagem que o Flamengo vai fazer, porque o Bruno Henrique chegou à sua marca de 100 gols contra a equipe do Vasco, com o manto sagrado, e o confronto dessa semifinal do Carioca, que foi histórico, o Bruno marcou bastante, ficou fora da final, mas o Flamengo conseguiu sair muito bem, e o Flamengo, na verdade, voltou-se a representar no CT Ninho do Urubu nesta terça-feira, após conquistar o título. A equipe começa a se preparar para essa estreia do Brasileirão, e o Bruno Henrique será homenageado pelos 100 jogos, pelos 100 gols, na verdade, com a camisa do Flamengo em todos esses jogos nesses últimos anos. Aí mais de 5 temporadas, Bruno Henrique indo já para sua sexta temporada no ano que vem. Além de considerar uma coletiva de imprensa com todos que estiverem presentes no CT Jorge Gelau, né, na sala de conferências Vitorino Sherman, além de chegar à marca desses 100 gols, Bruno Henrique tem 52 assistências com o manto sagrado. Bruno Henrique também chegou à incrível marca de 15 títulos pelo Flamengo, sendo eles 2 de Libertadores, 2 Brasileirões, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas e uma Recopa Sul-Americana, ainda mais com esses 4 cariocas, nesse último fim de semana ganhando mais um, então aí somando 5 campeonatos cariocas. Você tá vendo na tela aí os jogadores do Flamengo pro aquecimento, e a gente vai comentar também daqui a pouquinho sobre ele, Léo Ortiz e alguns jogadores da seleção brasileira. A gente vai trazer as imagens do primeiro treino dos jogadores que estiveram lá no Bezerrão, fazendo um treino de adaptação após chegarem junto com a comitiva e com tudo que ocorreu. A gente tá vendo o Wesley aí também aparecendo, a gente vai mostrar alguns vídeos dele no treinamento com o Gerson, então não sai daí, deixa o teu like, se inscreva que vai ser muito interessante. Então o Flamengo marca para amanhã fazer aí uma coletiva de imprensa em homenagem ao Bruno Henrique nesta quarta-feira, para poder dar ao jogador ali, com certeza, uma placa, né, junto com uma camisa comemorativa pelos seus 100 gols pelo Flamengo. Bom, o Flamengo voltou, mas a semana de treino já foi estipulada para essa semana, né, de data FIFA que está se chegando agora. O Flamengo não tem nenhuma partida, a não ser que o Flamengo possa fazer algum amistoso ou treinamento interno, mas para o público e torcida, o Flamengo não fez nenhum tipo de jogo até o presente momento. O plantel do mais querido inicia a preparação para a estreia do Brasileirão nesta terça-feira e o rubro-negro encara o Internacional no dia 29 de março. O Flamengo que se reapresentou e, segundo a programação divulgada pela assessoria de imprensa, o rubro-negro tem 3 treinos nessa semana e uma folga tripla na sexta e domingo, no último final de semana, antes de estrearem pelo Brasileirão. Assim, nessa terça-feira, o elenco do Flamengo se reapresenta no CT Ninho do Urubu a partir das 3h30 da tarde, para dar início à preparação para o jogo do Brasileirão, que será disputado no dia 29 de março. Então, hoje, o Flamengo aí deu né, a partida para a mini pré-temporada do Campeonato Brasileiro. A partir das 3h30 da tarde tem o treino. Já nessa quarta manhã, o plantel vai às 9 da manhã, que a gente já falou, com o treino liberado para a imprensa, e na quinta os atletas também se apresentam na parte da manhã. O Flamengo terá 2 semanas livres para treinos antes da sua estreia no Brasileirão. Isso porque a primeira rodada da competição acontece apenas no dia 29 de março, onde o rubro-negro encarará o Internacional às 9 da noite no Maracanã. É bem importante a gente falar sobre isso, porque verdadeiramente agora o técnico Felipe Luiz vai ter quase 2 semanas aí, ou se não 2 semanas cheias, para poder montar o seu elenco, fazer um bom trabalho e também
uma boa ajuda, porque o Flamengo precisa, né? Já que o Flamengo aí, o Felipe disse, né, nas coletivas, que o Flamengo só estava em pré-temporada, agora a gente vai ver verdadeiramente o Flamengo jogando, porque o foco, a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz já deixou muito claro isso. Bom, a gente também vai falar sobre algumas outras informações que vieram. O Flamengo também teve aí a oficialização do futebol feminino, que agora já está diretamente no CFZ, e os times femininos do Flamengo estão treinando de casa nova lá no CFZ. Antigamente era no Cefam, mas agora o Flamengo deu essa volta aí e agora está chegando ao CFZ. Bom, o presidente do Flamengo fica ao lado da Conmebol sob a pauta racial, segundo o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Para quem não está entendendo, teve um grande problema no dia de hoje. O Alejandro Domingues, no meu ver aqui, pelo menos no meu ver, eu, Matheus, achei muito errada a colocação dele, fazendo uma analogia entre o Tarzan e a Chita, para poder falar que os times brasileiros não poderiam faltar na Conmebol. E o BAP deixou bem claro que ele classificou o discurso como adequado e ponderado, destacando as dificuldades de aplicação de sanções a um contexto cultural variado. Durante a entrevista, o mandatário rubro-negro abordou a complexibilidade das penalizações e os clubes em caso de racismo cometido por torcedores. Segundo ele, a criminalização do racismo no Brasil difere da legislação vigente em outros países da Conmebol, tornando a questão aí o desafio da entidade sul-americana. Abre aspas para o que o BAP falou. Achei discurso adequado e ponderado, e sempre importante lembrar que se pese o racismo, será algo odioso que no Brasil é crime, nos outros 10 países da Conmebol não é. Eu entendo o desafio da Conmebol de lidar com 10 governos para que não haja a visão que o brasileiro teve. Ele colocou muito bem o aspecto cultural. Para nós, Brasil é crime e para eles não. Flamengo aí que entra nessa brincadeira aí, né? Sempre foi aí muito itinerante nas pautas, mas agora tendo em vista, o presidente do Flamengo se coloca à disposição. Bom, vamos falar também sobre a informação que saiu agora antes da gente falar sobre a seleção brasileira e a gente mostrar as informações que tiveram do treino da seleção. O Flamengo, né, o Thiago Maia, na verdade, o ex-Flamengo, Thiago Maia, descarta a ida para o Santos e destaca, fico no Internacional. O ex-volante do mais querido destacou que está focado na equipe gaúcha e não pensa em sair do clube tão cedo para outro time do Brasil. A novela envolvendo o Thiago Maia chega ao seu capítulo final, isso porque a equipe paulista desistiu do negócio, já que o Flamengo não aceitou as garantias bancárias exigidas. O volante tratou de um ponto final na conversa e destacou que o seu foco na temporada é o clube gaúcho. Não por tudo que aconteceu nesses meses, essa novela mexicana vai e não vai estar ficando doido. Não poderia ir embora sem esse título. Agora é descansar, focar nas outras competições, pela grandeza do Inter e pela torcida. Pelo que o estádio que tem, não pode ficar tanto tempo sem título. Fico no Inter, chega de Santos, ficar no Inter 100%, disse o volante. Mas ó, a gente vai falar um pouco sobre a seleção brasileira agora, e as imagens que devem estar aparecendo aí já são do Wesley, junto com todo o elenco do Flamengo, Gerson, na preparação para a data FIFA. Lembrando que o Wesley foi pela primeira vez convocado, deu entrevista coletiva. Se você não vê a entrevista coletiva, vai estar aparecendo em algum momento aí nos cards a entrevista coletiva do Wesley pela seleção brasileira, né, colocada aí pela CBF, disponibilizado pela CBF. Você encontra aqui no Urubu Interativo. Então, depois que terminar esse vídeo, você pode dar um pulo lá no Urubu Interativo para você ver a super coletiva que o Wesley deu. Emocionante, falou muito sobre a sua volta por cima. E um ano atrás ele não pensaria estar na seleção e hoje em dia já está pensando. Você está vendo aí imagens do Gerson junto com o Wesley, os jogadores ali da seleção brasileira fazendo aquele famoso aquecimento. Aqui na parte de baixo da tela você vê o Léo Ortiz e o Alexandro, jogadores do Flamengo aí. Flamengo que teve 4 jogadores chamados, né? Gerson, Wesley, Alexandro e Léo Ortiz. O Danilo acabou sendo cortado, tendo em vista a lesão que ele estava sentindo, né? Que foi constatada, mas agora o Flamengo se inicia aí, né? Na verdade, se prepara para não ter esses jogadores nos treinamentos dessas 2 semanas. E aí vai ser muito importante. A gente torce, na verdade, para que o Wesley, o Gerson ou qualquer jogador do Flamengo que entre em campo faça um bom jogo. As informações que a gente tem é que o Wesley com certeza deverá ser banco nessa partida, mas tendo em vista o técnico Dorival Júnior pode utilizar o jogador ainda mais no jogo da seleção brasileira aqui no Brasil, lembrando que depois o Brasil enfrenta a Argentina no Monumental de Nunes, mas pega agora verdadeiramente aqui no Brasil no seu primeiro jogo ainda esta semana. Então se eu fosse você não perdia nada, porque se tem notícia do Mengão tanto do clube, tanto da seleção brasileira, você vai encontrar aqui também no Urubu Interativo esse super conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Galera, a gente vai ficando por aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like, deixar o seu sininho, acionar
aí a notificação. A gente vem trazendo as informações que são as que mais repercutiram no dia a dia do rubro-negro e a gente pede essa super moral. Queria agradecer muito a vocês que viram lá o vídeo dos bastidores do título carioca, vocês que engajaram, deixaram aí, foram mais de 15 mil acessos nesse vídeo. Agradeço muito a vocês. E amanhã a gente vai estar ao vivo, aqui diretamente do CT Jorge Lau, CT Ninho do Urubu, pra gente trazer o máximo de informações e esse super treino aberto que vai acontecer pela manhã. A gente vai ficando por aqui, dá seu like, sua inscrição, vai ser muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!